Ouvintes Podcast, invadindo você, não é verdade? Semeando em você conhecimento. Meu nome é Michele Dil. Boa noite, obrigado pela sua companhia. E aqui ao meu lado, Cristina Soares, chiquérrima. Boa noite. Boa noite. Né? Hoje tá babado, não tá? Aliás, toda quinta-feira é hoje babado. Tem coisa, aqui. hein? Hoje tem assunto aqui, hein? Tem assunto. Porque a pessoa é a riqueza em forma de pessoa. Eu gosto muito do Cristóvão. Tudo bem? Muito obrigado, Cristóvão do Misk. Eu não sei seu sobrenome, pra mim é sempre Cristóvão do Misk. Você acredita numa coisa dessa? Que jornalista é essa? Fala pra mim. Cristóvão Luiz. Cristóvão Axé Luiz. para todos e todas e todos, né, que estão aí do outro lado. Que delícia. Nos vendo. E é isso, é Cristóvão Luiz do MISC. Isso se dá porque o MISC é a segunda casa, né? Cada um faz do seu lugar de trabalho aquilo que entende. Né? Eu entendo que é a minha segunda casa. Se eu estiver lá em feriado, se eu estiver lá em Cara, não domingo, tem um dia que tá fechado aquele lugar. Então, você sempre tá lá irradiando energia positiva, cativando a gente. E o mais louco, sabe o que é pra mim, como jornalista, é ver como convive numa boa. Tanta diferença num pedaço só. Porque você tá de frente para uma igreja católica, né? Apostólica, romana, sei lá. É assim que fala? Não, só para saber, né? É católica, apostólica, romana? Sim. Não tem mais algum outro trem que vai junto? Não, é isso. É isso, né? Não é intolerância, é ignorância mesmo. Saber mesmo se é isso mesmo. É isso. E aí você sai para fora e vai conhecer os seus vizinhos, né? Os seus, né? No meu caso, eu quando chego ali em 2011, nós temos ali o Beco do Candeeiro e você tinha muitos meninos e meninas em situação de rua, com crack, com drogas. E como é que nós poderíamos fazer? Tinha duas formas, uma tampar os olhos, ouvir e fingir que não fácil, é com né? você, ou olhar enquanto militante negro, 30 anos da minha vida dedicada a essa causa e saber que 99,9% daqueles jovens, crianças e adultos são negros e ver de que forma que você poderia tratá-los como ser humano. Então começamos a desenvolver um trabalho, foi apresentado para a doutora Adriana Rangel. Ela tem um trabalho com psicanálise na rua. Olha, e através do projeto dela, um amigo chamado Eli Rodrigo, do Tijucal, nos apresentou. Eu acho legal a psicanálise, sabe por quê? Porque ela não tem o intuito de enquadrar ninguém, nem de julgar ninguém, muito menos curar. Ela quer mostrar onde está o problema e cada um resolve o seu problema. Então, e por isso que a psicanálise deve ter funcionado e muito nesse caso de resgate desses jovens em situação de vulnerabilidade social. Sim, hoje ela vai indo para 8 anos, ela está indo para o pós-doutorado dela, e aí tem um termo de cooperação técnica entre a Universidade Federal de Mato Grosso e a área de psicologia com a Secretaria Municipal de Cultura. Então hoje ela tem um trabalho junto ao museu, com aqueles e aquelas que estão, né, assim, estão precisando. Então, filmes, documentários, eles escolhem, né, e a gente tem um auditório. Então, em vez de ir para o divã, eles vão conhecer a arte, a cultura, sorrir, chorar, quando ouvem músicas. Que também é terapêutico. Sim, então, assim, mas isso é escolha também, né? E aí a gente passou a trocar muito. Então hoje nós já temos essa parceria, né, com o projeto Psicanálise na Rua. Ela tinha um consultório que eles montaram lá, mas com a pandemia fechou. Fechando, aí porque nós já desenvolvíamos um trabalho mais fora do MISC. Ou seja, era um samba de roda, era uma capoeira nas praças onde esses meninos e meninas se encontravam. Eu queria que, falando na praça e do Beco do Candeeiro, que foi muito belamente inaugurado algumas vezes nos últimos anos, né? Mas não teve consistência, na minha humilde opinião, né? Não sei qual que é a sua, mas eu achei que mesmo foi para inglês ver, sabe? Fizeram O Beco? O Beco do Candeeiro, sabe? Fizeram uma coisa bonitinha ali e tal, não sei o quê, mas continua meio abandonado, sabe? Você ainda vê
infelizmente, o nosso centro abandonado, sabe? E quando a gente vê isso, a gente se distancia da gente, né? Porque história é pertencimento. É saber de onde você veio, onde você vai, mas principalmente de onde você veio para saber para onde você vai, né? E eu gostaria que você teve recentemente, eu comentei até contigo, falei, gente, eu vi um ritual que foi feito e eu não sabia do que era o ritual. O ritual, um monte de velas, tinha um monte de gente acendendo velas e tal. Eu tava passando, inclusive eu acho que eu gritei pra ti nesse dia. Eu falei, Cristóvão! Eu sou assim, viu, gente? Eu vou passando, vou vendo as pessoas, vou gritando. Esses dias eu vi a Luciane Carvalho, também falei, era aniversário dela, não sabia. Eu falei, sua gostosa! Ela só, sou eu mesmo, né? Acho chiquérrimo. E eu gostaria que... Eu tô dando risada agora, mas não foi algo engraçado. Foi em memória, eu acho, daquelas... O assassinato, o massacre dos meninos. O massacre dos meninos, exatamente. É verdade. Aquilo lá foram uns 25 anos da chacina do Beco, que ocorreu na década de 90, né? Então ali estavam algumas pessoas que sobreviveram, alguns dos meninos, algumas das meninas, O e menino uma que das sobreviveu mães... foi? Mãe. A mãe. E uma das amigas dele que estava no dia com ele, ela por alguma razão não foi, mas estavam juntos. Aí só ficou sabendo, então ela chega depois. Então por alguma razão ela não foi. Então essa estava lá e a mãe de um deles. Porque teve um menino que sobreviveu, né? Sim. Alguém sabe o paradeiro dele. Ou por medo ele... Medo, né? Quem foi a mãe do... Foi a mãe de um deles, estava lá, e uma das amigas que estava com ele só não foi para o beco. Ela chega depois. Nossa. No mesmo dia eles estavam juntos. Então o que você viu foi grupos dos direitos humanos, movimentos sociais, eu vi movimento um monte negro. De gente, e aí fizeram o que tinha acontecido. Fizeram um cortejo, né, homenagem à memória dessas crianças, né? Quantas então, foram? 3. Foram três meninos. Que é o da escultura, né? É. A escultura do Jonas Correia. Tá lá no meio. E até interessante essa coisa do poder público abandonar, porque assim, quem mandou fazer, isso que é uma coisa que a Adriana sempre comenta, né? Que quem mandou fazer nem foi o poder público, né? Foi os direitos humanos. Na época o meu irmão era vereador, aí o padre Tencate, o pessoal foi atrás dele, Aurélio Augusto, e aí ele foi essa daí e aquela lá da Praça da República. O Jonas Correia, né? São essas duas né? estátuas. Muito bom. Então, por período, eles foram recorrer, pediram... Quem não sabe né? o que significam essas estátuas, vocês poderiam fazer esse resgate. Essa primeira para os meninos, né? A da Praça da República. A da Praça da República é da Justiça, Essa né? da Justiça, mas eu digo assim, são as duas que veio no mesmo período, né? De solicitação dos direitos humanos ao meu irmão. Então, correlacionado ao assunto de justiça, né? Então ele fez essa daí, aí tinha essa outra, né? E a do Beco, né? Foi. E aí é interessante por isso, mas foi assim, uma mobilização popular. Né, o povo que quis, tem que fazer algo aqui. Aí você estava lá, o pessoal do movimento de população, os meninos e meninas em população de rua, e você estava lá, o psicanálise na rua, você estava o pessoal da universidade, então são várias instituições que se fizeram presente para fazer esse manifesto, né? Porque eu não poderia passar desapercebido ou passar em branco essa situação e circunstâncias para que não se repita mais. Se repita nunca mais. Por isso que o monumento, até tem um historiador, né, Jacques Legoff, que ele fala, né, que o monumento ele é documento, né? Sim. Porque a partir do momento... Mas quando você sabe do que se trata, né? Não é aquela coisa de você olhar e pronto. Não, mas entender a história daquele monumento que é um documento. Aí a gente quer retrato, que o Cristóvão entre em outro assunto aqui pra gente, que é a Rota da Ancestralidade. Adoro. Que a Rota da Ancestralidade, que ele vem lutando há muitos anos, que um dos lugares que a rota passa é também por aquele espaço. Sim. Quando eu chego ali, tudo que você olha no centro histórico, se você pegar essa parte do bem material e imaterial dessa arquitetura, ela te remete para a Europa. Então, muito pouco, você que está em Cuiabá, você, se não faz a provocação, se você determinados lugares e filmar os casarões azuis, colorido, amarelo, vermelho, você pode falar que está em Minas Gerais, que está em São Paulo, porque você não tem
e fala, olha, eu estou aqui em São Paulo, isso daqui é europeu, português, italiano que fizeram, tudo lindo e maravilhoso. A questão não é essa, a questão é, você está em Cuiabá, você tem uma influência africana e indígena muito forte. O meu questionamento do tempo que eu estou passando ali no museu, para o pessoal de Geografia, História, Arquitetura, para o pessoal de Psicologia, sempre foi quando eles levavam os alunos para a aula de campo, por que vocês me levam para a Europa e não me falam absolutamente nada da minha pertença no que diz respeito à influência africana e indígena aqui nesse território? E aí foi dessa forma que nós, há uns 5 anos atrás, amigos, professores e professoras, através de um cortejo que nós fazíamos no mês de novembro, que era que Zomba África somos todos nós. Eles falaram, Cris, por que é que nós não façamos assim? Vamos criar um grupo, porque esse grupo ele vai fomentando no decorrer do ano. Senão a gente vai ficar de janeiro esperando novembro. Eu falei, você quer saber? Tá certo, porque o novembro é o desaguar de todas as ações que acontecem no decorrer do ano. A gente fala novembro, então professores, professoras de instituições ficam esperando novembro para você falar de todas as ações de empoderamento do homem e da mulher a nível nacional. E a contribuição é muito grande, mas não acontece só em novembro. Então veio a ideia através do grupo da Rota da Ancestralidade, que você tem professores, pesquisadores, doutores, mestres e pessoas populares que estão lá também. Sim. E aí essas pessoas começaram a caminhar sobre a lavagem da escadaria do Rosário. Através da lavagem, sentiram necessidade de escrever. Então hoje a lavagem dos 7 anos ela tem 1 doutorado, 3 mestrados, 3 artigos e uma dissertação. Olha que bacana. De pessoas desse tempo para cá. 7 anos. Nossa. Cara, é muita produção. Então você vê né? o tanto de informação nós vamos ter em relação a essa influência africana e esses povos bororos que hoje são bois, já não são mais bororos, né? Que é assim que eles se denominam hoje. Como? Desculpa. Os bois. Os bois. Isso. Então, nós começamos Isso não é inventar a roda, você já tem algumas pesquisas, só que está lá na universidade. O que nós estamos querendo com a Rota da Ancestralidade? A Rota da Ancestralidade, você vai passar à frente da igreja, a Lavra do Sutil, é o buraco grande, é onde era a alavanca de ouro. A gente vê muito superficial. Você fala alavanca de ouro, você vai lá, aquela coisa muito superficial. Mas ali foi o garimpo. À frente do Lago do Rosário ali, que é a Ilha da Banana, que de banana não tem nada, isso foi fomentado no período da Copa de 2014. Então ali é o Lago do Rosário. Então nós começamos a nossa rota ali, são 7 pontos. A Igreja de São Benedito, ela foi criada porque você ganha mobilidade enquanto escravo. Porque você fora disso, você é desalmado, você é preguiçoso, você é estereotipado. Então, quando você aproxima da Igreja Católica para esse período lá atrás, você tem mais mobilidade. Então, você tendo um pouco mais de mobilidade dentro daquilo que é seu, porque o Benedito tem essa correligação com o Santo Negro. Então, todo esse povo que tinha essa influência africana, que morava ali ao redor, então eles pertenciam aqui. Mas não era só isso. É porque o senhorzinho te dava condição de mobilidade para você comprar alforria, para você enterrar os seus, para você cuidar dos doentes. Então, você com a Irmandade do Rosário de São Benedito, você tinha toda essa mobilidade para se organizar melhor. Você entendeu? Então a Igreja de São Benedito, você tem o Lago do Rosário, onde era o garimpo bem de frente, e a Igreja de São Benedito, 90% de quem morava nas casas ao redor eram essas africanas, mulheres que iam seus 57 anos, no máximo. E o que é? Eu sempre tive curiosidade em entender o que era lava-pés. Por que lava-pés? Avenida Lava-Pés. Bom, alguns historiadores dizem que após as viagens, tinha alguma coisa após a viagem, as pessoas paravam
naqueles minadouros para lavar os pés. Ali tinha água corrente. Aliás, aqui esse centro histórico, você tinha muita. Você tinha ali, onde a Bispo, você tinha ali uma bica, você tinha outra. Então, era justamente nessas bicas onde os ancestrais africanos tinham o momento de trocar, de conversar um com outros, de se organizar. Então, o lava-pés é isso. Você vinha de viagem, aquele pé sujo, você tinha ali um córrego e ali parava para você lavar os pés, de beber os animais. Então, era isso. Pelo menos é o que a gente ouve. E o lava-pés também, ele vai... Acho que ele busca, porque o Brasil ele é muito religioso, né? Sim. E ele vai buscar também um pouco no rito religioso do lavar os pés mesmo, de Jesus lavando os pés dos discípulos, né? Então tem muito lava-pés que é a partir do rito religioso. Judaico-cristão. Do rito cristão de Jesus lavando o pé dos discípulos, né? Tanto, assim, existe o sentido literal, que é do lavar o pé, mesmo parou, lavou os pés, e existe também essa referência a esse ritual católico. Porque tinha aquela né? sincretização A Igreja tudo, Católica. né? Ou seja, é um sincretismo, na verdade, se a gente for Você acredita no sincretismo, Cristóvão? O sincretismo também passa por esse pressuposto. Por exemplo, São Jorge. Eu estou lá no meu São Jorge porque o meu senhor não gosta do Ogum. Se ele me pega fazendo uma prece para Ogum, eu estou no chicote. Eu estou ali no pelourinho. Então, sim. Então, você tem alguns momentos que você tem essa situação em circunstância também. Não quer dizer que você era pressionado, você tinha direito a não ter direito e era tratado como semovente. Na língua jurídica, quer dizer, boi, cavalo, vaca, sem direito algum. Então, você tinha que ter jogo de cintura para sobreviver. Então, não é, por exemplo, então, o próprio sincretismo era, de fato, um mecanismo de defesa. Sim. Mas você tem aí duas vertentes, né? Porque você também tem isso, mas ao mesmo tempo você também tem aí uma situação de... Tinha muitos que não se adaptavam, preferiam ficar no tronco, você entendeu? Não tinha essa situação, porque era uma perca muito grande. Sim. O São Benedito seria o Oxóssi, né? Ogum. Vinha mais... Ogum? As cores deles é azul e branco, por isso a lavagem leva essa cor. Então, isso. Aí você tem a paz que simboliza, né, tudo aquilo lá. Então, é isso. Então, assim, o sincretismo, assim, em alguns momentos ele vem com aquela ideologia do embranquecimento para embranquecer mesmo. Você vai com o catolicismo, você vai apagando tudo que diz respeito à influência africana, seja a sua cultura, a sua língua, o seu sobrenome. Tudo. Então, você, por exemplo, se você é Daniqueba, aí você coloca Maria, João, Pedro, Paulo. Então, vem matando isso, né? Então, lá atrás era muito assim. Então, todos os nomes africanos, toda a sua história, a sua cultura, tudo isso houve um apagamento. Então, por exemplo, se você pegar dos 5 milhões de índios que nós tínhamos aqui, hoje restam algumas centenas, e junto com eles que se foram, foi aí toda uma situação e circunstância de essência de sua cultura, de toda a sua história. Você entendeu? A mesma coisa acontece com o africano. Você ganhou a liberdade depois de 1888. Mas e daí? Você ganha a liberdade. Aí, quando vem os europeus, você tem um contraponto que é desconto nos hotéis, você tem terra para plantar. Mas eu que já estava trabalhando aqui, eu só fui liberto, mas e essas terras e condições? A lei de terras, por exemplo, né? A lei de terras que o... A lei de terra. O imigrante ele tem direito, o imigrante tem direito às terras, né? E o nativo não. E o negro não, o negro é expulso das fazendas, né? Então, assim, você não, né, aquilo que o Cristóvão falou, você não serve mais para trabalhar aqui, vai para onde? Vai para margem, né? É tão curioso isso, né? Porque, aí não serve mais para trabalhar na fazenda, só serve para trabalhar de escravizado. Ninguém quer pagar para um africano, né? E aí ele vai para a rua. Depois tem a lei da vadiagem, né? Se a pessoa é pego transitando na rua, a pessoa vai preso. Ou seja, qual que é o lugar? É muito complicado. É o beco. O beco. Que aí entra uma coisa que você disse, né? O beco, ele não é esvaziado. O beco, ele existe uma população em situação de rua.
Vulnerabilidade De social. Ao mesmo Tá tempo que você... assistida, né? E aí Que você não vai é para São assistida. Paulo, né? Você vai para São Paulo e vem a Cracolândia. Aí você vem para Cuiabá, qual a diferença de lá para cá? É óbvio que você tem muito mais gente. Mas é o mesmo, só que... muda só o contexto, a essência é o mesmo. Do tempo né? que eu tô ali no museu, eu já vi situações e circunstâncias de... Normalmente a gente de fora se fala, nossa, daí é o pessoal da periferia. Não, ali você tem filho de major, ali você tem parente de famílias tradicional, ali você tem pessoas que vão para ali por várias e várias N circunstâncias motivos, né? que eu não vou julgar, não estou aqui, Claro. nem tanto. Quando você faz essa parceria com a Adriana Rangel, né, é justamente para você desvendar esse mistério e ser um ser humano um pouco melhor aprendendo, né, porque é uma área que eu não atuo. Aí eu perguntei a ela, ela falou, não, Cris, o segredo aqui, porque quando eu aproximava deles, aqueles que me conheciam, de estar por ali do carnaval, de alguns deles até campanhas, trabalharam comigo na década de 90, criança, jovem, eu conheço ele, professora. E aí eles fugiam. Aí ela falou, você não tem que falar, você tem que ouvir. É fazer escuta. Se você determinar, porque eles estão com vergonha. Quando eles estão mais sóbrios, lúcidos, eles vão afugentar. Então, o que você tem que fazer, e aí eu estou aprendendo até hoje a ouvir. Né? Então, assim, o Centro Histórico de Cuiabá é um quilombo urbano invisível. Né? Então, a Rota da Ancestralidade te dá condições de você conhecer. Traz forte, Você né? entendeu? O quilombo Então, assim, invisível. como a Cristina falou, o beco é um dos pontos simbólicos que tem essa influência africana que a gente vai demarcar. Então, a ideia é você fazer um mapa digital e as crianças que brincam com celularzinho hoje vai pegar lá no Totem e são mais de 100 demarcações. A gente começou com 7. Então, essas 7 você já tem propriedade, já pode fechar os olhos e apalpar em relação à história, né? Então não é só assim fictício, que vai ali, não. Falar do beco, o beco, por exemplo, 1727, você já tinha ali a primeira taberna do Kim Proença. Kim Proença, ele coloca um candeeiro lá em frente, então esse candeeiro é o que dá a condição de localização da taberna. Né? Então ele coloca ali e o candeeiro era abastecido com óleo de lambari. Então, os caixeiros viajantes, os garimpeiros, todo mundo que vinha se orientava pelo esse candeeiro quando estava aproximando. Então, por isso que ficou como Beco do Candeeiro. Então, Kim Proença... De orientação, né? Então, por isso que ficou. E depois você vai colocando no centro histórico, como não era muitos, era mais nos lugares, assim, já que os transeuntes transitavam, que já tinha mais conhecimento, então se não dava tão desequilíbrio no rio, né? Para pegar os lambari. Porque se estivesse na zona portuária, seria óleo de baleia. Como nós estávamos aqui em Cuiabá, usávamos muito lambari. curioso, Depois né? vem o gás, depois vem o querosene e assim vai indo. E vamos indo. Então, vamos a indo. ideia é você... Mas, Cris, você tem ali a Ricardo Franco, um português militar branco. Mas e por que mudou se antes era a Rua das Pretas? Justamente pelo apagamento. Mas vocês, fazendo esse mapa digital e com esse aplicativo, vocês vão tirar a Ricardo Franco e colocar a Rua das Pretas? Não, nós só vamos acrescentar nesse totem, por onde você passar, você vai localizar e você vai saber que ali é a Rua das Pretas. Mas por um apagamento, você tem aqui um militar português e branco. Outra coisa, Cristóvão. É muito terrível. Quando falo de apagamento, o que a gente percebe? A gente percebe hoje que existem pessoas que têm uma intenção de realmente apagar a história, né? Apagar a história. E uns dias atrás teve uma pessoa que me disse o seguinte, olha, ali onde é a Praça da Mandioca não foi o primeiro Pelourinho. Não foi o primeiro, é um dos. Então, não é que não foi o primeiro, não foi Pelourinho. Que não foi Pelourinho. Ah, bom, então tem que pegar os pesquisadores de 30, 40, 50 anos atrás e pegar a placa do museu que está lá no MISC, né, que é Museu da Imagem São de Cuiabá, e mudar. É engraçado porque essa pessoa que falou já tirou foto com a placa, né? Só que ele não me falou isso. Deveria falar, né? Tirou foto. Parece que quando você está com os seus né? e você está ali, tá tudo lindo e maravilhoso. Mas Mas, pesou.
tá tudo certo. A pessoa é ridícula. Porque você tira a foto, você vê. E outras, não foi só lá. Você tem aqui o próprio... É tudo política, né? A própria, ali a Praça Ipiranga era a Praça da Forca, onde o juiz de fora vinha só para dar sentença. Aí você tinha lá o Campo do Urique também. Então, assim, cara, se alguém fez aquela placa de bronze e está lá no museu, houve alguma pesquisa. E se ficou lá... Pode ser que no momento alguém achou, isso daqui é terrível, daqui não é bonito. Não era a era da fake isso news. Daqui, não, quando foi feita essa placa, porque, assim, não era a era da fake news, né? Então, porque assim, não tem como negar a história, não tem como, tem coisa que não tem como negar, né, gente? Ele tá ali. E outra, os livros, o próprio Carlos Rosa, vários historiadores já falam dessa condição. O próprio historiador Rubens de Mendonça, eu tenho um livro, inclusive, do historiador Rubens de Mendonça, gente, que ele fala, inclusive, ele fala que ele era o primeiro pelourinho, ele fala da praça, né, da praça lá da Mandioca, ele vai contar todo o histórico ali, e ele fala que foi o primeiro pelourinho. Então, assim, o que a gente faz, então? A gente rasga, porque é um documento histórico, né, o que o Rubens de Mendonça ele escreveu, é um documento histórico. Né? Então, assim, e aí? Então, é complicado, porque assim, o que a gente percebe? E aí, pra gente, enquanto é questão de negritude, é complicado porque a gente percebe uma disputa de narrativa. Porque a gente tinha que se calar. Eles querem se empoderar quando o Cristóvão chega, história, porque cara, assim, já se empoderaram da história, Michele, esse é o problema. É o fim da picada, quando o Cristóvão chega ali e ele picada. fala, vamos demarcar certas coisas, vamos fazer o seguinte, gente... Vamos falar a verdade. Seguinte, vamos colocar uma rota ancestral? Vamos mostrar que esse centro é um quilombo urbano? Vamos mostrar esses pontos aqui como rotas ancestrais? O que acontece? Isso incomoda. Incomoda. Por que incomoda? Por que o Pelourinho incomoda? Porque o Pelourinho, ele denuncia o racismo. O que foi feito, ele denuncia a violência. Porque até a gente foi lá, né, Cristóvão? Um dia a gente foi fazer a rota e foi muito interessante porque quando a gente parou ali... O que a gente percebe? Ali é um lugar muito gostoso, ali é uma pracinha, é muito gostoso ali, mas é uma... Se tivesse o Pelourinho, se tivesse aquele pau, sabe, do Pelourinho ali, aquele objeto ali ia denunciar o que acontecia. Mas quando se tira isso, já começa assim, há um apagamento. Eu acho que assim, da história. Não é nem tira, arranca. Arranca. Porque... Arranca. É disruptivo aquilo. Né? Porque eu sou da linha de que, e essa ideia do Cristóvão, essa fala dele, né, sobre colocar, até a gente teve, né, um momento, eu tive essa oportunidade, foi maravilhosa, e eu gostaria até que o Cristóvão depois falasse sobre isso, a vinda da Marisol. A Marisol é uma pessoa incrível, a Marisol veio e fez assim, eu participei de uma coisa que, acho que eu nunca participei de algo tão assim, com tanta energia, uma coisa tão incrível que foi aquilo. E aí... É interessante porque o que a gente percebe? Que se tivesse ali, aí tem, né, os QR Code, a gente foi, aí colocou os QR Code, sabe, para a pessoa chegar, bem simbólico, né, porque ficou alguns dias... A ideia, né, como se fosse assim, uma preparação do que é que nós queremos. E outra, isso não é uma ideia do CRIS, mas você tem um departamento de História, com o professor Dr. Bruno Pinheiro, você tem a professora doutora Jocilene, que é ela é professora de História e professora de História da África, então não é o CRIS que está aqui sonhando e falando algo que... Não, você tem pessoas que já pesquisaram, por sinal, o Bruno, ele escreve sobre os cativos, né? O suicídio dos cativos africanos aqui em Cuiabá. Dos cativos aqui, dos escravizados aqui em Cuiabá. Então, quer dizer, não é o CRIS quem está falando, isso é academia, né? Então, o CRIS só é aquele que está trazendo o diamante bruto, falando, gente... A academia é bacana, mas se vocês saírem para fora dela e a gente der condições de turistas, pessoas que estiverem passando e poder ver essas pesquisas aqui, porque muitos não vão lá. Eles estão passando por aqui e daqui eles seguem. Você entendeu? Então a ideia é muito rico, né? E uma coisa legal é que isso que o Cristóvão falou é interessante porque tanto o professor Bruno, que foi meu orientador maravilhoso, beijo, Bruno, o Bruno como a professora Jo, eles vão com essa ideia de ficar só na academia. Então, eles têm esse trânsito, assim, não, tem a rota, então vamos participar. O que está acontecendo? Tanto que quando a Marisol veio, foi aonde? Foi lá para a academia.
pro IFMT também ela passou, né? Nós fomos para o IFMT, fomos para o Quilombo, nós fomos para os terreiros, nós levamos a Marisol, uma refugiada de guerra que sai do seu país com 8 para 9 anos de idade e depois passou por aqui e nós nos conhecemos, né? E depois de 32 anos ela retorna já como jornalista, escritora, já como roteirista, e ela trabalhou na TV estatal de Angola e tem 2, 3 filmes documentários lá em África. Então, quer dizer, o nosso papel aqui é isso, é você fazer essas interlocuções. É semear. Né? Agora, você tem 2 formas de fazer isso, né? Uma é você olhando de binóculo distante e a outra é você fechar os olhos e poder palpar o que você fala, né? Então, assim, qual a diferença de ontem para hoje em relação aos tumbeiros? Qual a diferença se todo Camburão tem um pouco de navio negreiro? Sim. Então, assim, o que mudou de ontem para hoje em relação a situações e circunstâncias que esses meninos veem. Eu saio dali do museu, muitos deles estão revirando container para comer, ou seja, deve estar brigando com rato para poder achar uma comida ali. Então, assim, o meu papel é esse. Agora, assim, né, eu fico muito feliz com a Adriana. A Adriana, ela fica doente ali no beco, né? Teve um período que ela ficou doente porque ela não tinha restrição. Os meninos, as meninas, quem chegava ela acolhia, estava ali. E hoje está indo para o pós-doutorado dela ali no beco, com os meninos e meninas em situação de rua fazendo escuta. Né? Então isso é bacana, né? Então a gente tem essa interação, porque ela traz essas relações étnicas raciais dentro do trabalho de pesquisa dela, da psicanálise. E isso foi bacana, porque é uma outra vertente. Aí você tem o Mano Raul. O Mano Raul também viveu lá. Hoje é jornalista, né? É um parceiro da Luciene Carvalho, que outra parceira. Um exemplo, né? Então, assim, aí nós temos também outro parceiro, como o próprio DJ Taba, né? E hoje nós estamos aí com a Lígia Viana, representando o Ministério da Cultura em Mato Grosso, e que nós vamos ter dia 25, Dia Nacional de Teresa de Benguela e Dia Internacional das Mulheres Latino-Americanas e Caribenhas. Então nós vamos estar com o nosso primeiro TCC da Bruna Maciel. Ela vai estar falando do seu sentimento de fazer esse trabalho de audiovisual com a Rota da Ancestralidade. Ela sobe os drones e demarca os 7 pontos. Agora ela está preparando documentário, já com fala de um Libério, que é mestre e também advogado indígena, né? E os moradores, daquelas personalidades que moraram ali no centro histórico, no Baú Sereno, de famílias tradicionais negras, né? Porque é muito fácil quando você fala família tradicional, mas parece que você não tem influência africana e nem indígena. Tem! Isso não é desmerecer as outras, mas você tem que ter esse contexto para ocupar esse lugar de fala, essa narrativa que fica muito apagada, muito muda, muito cega. O que nós estamos fazendo é a possibilidade desse esperançado, aquilombado, indigenar, onde as pessoas se sintam algo que para nós é sagrado, que é a liberdade. Sim. De você poder se espalhar nesse centro histórico e falar, não, meu avô, meu tataravô, ele morou aí, ele era um negro, ele era descendente de indígena, e isso você não tem. Por isso que eu estava dizendo para você, se você vai na Praça da Mandioca e fala que está em qualquer uma outra praça do país, tá, porque ele não tem esse referencial dessa contribuição africana. E tem, você entendeu? Cris, mas você vai colocar os negros no Pelourinho ensanguentado? Não. Você tem o Pelourinho lá na Bahia, que é 24 horas de cultura, de arte. Então, o que nós vamos falar? Falar desse empoderamento dessa família, desses familiares, desses homens e mulheres que trabalharam, que lutaram, que conquistaram seus passozinhos no lugar ao sol aqui. Então, a Rota da Ancestralidade tem essa característica de preservação desse patrimônio material e imaterial cravado nesse quilombo urbano, que é o Centro Histórico de Cuiabá. Gente, outra coisa, acho assim. Outra coisa, só para antes de finalizar, que o Cristóvão faz, e tem esse, não sei como ele consegue fazer isso, é esse agregar, né? Agrega um grande número de pessoas, de diferentes pessoas, é impressionante, né? Tanto que essa rota que veio a Marisol, ela foi interessante por conta
foi passado em cada ponto e ali tinha artistas, né? Inclusive intervenções culturais. Essas intervenções culturais. Foi. Batiana, né? Quem Anselmo Parabá, Regis Gomes, isso, que é multiuso, né? O Regis, ele pintou, acho que o centro, praticamente, metade do centro foi o Regis Gomes que pintou, né? Quem que mais estava de artista que foi? Que eu me lembro. Elas fizeram, né? Depois veio os historiadores, né? Então ficou muito legal. Foi. Então, assim, e o pessoal se disponibilizou, sabe? Tudo de forma gratuita, né, Cristóvão? Falou, não, isso, até mandar um axé para eles aí, né? Que são as pessoas que atendem o chamado, né? A gente não tem riquezas, mas a gente tem a riqueza do poder da palavra, do poder daquilo que hoje nos é muito caro, que é essa credibilidade. Sim. Vinícius Brasilino também, né? Vinícius Brasilino declamou também. Então foi a parte Ana, Vinícius Brasilino, Regis Gomes e Anselmo Parabá. Anselmo Parabá foi muito bonito, foi incrível, né? Então, assim, nem parabenizar, né, Cristóvão? Porque a gente tem ganhado muito. Eu vejo assim, a nossa luta antirracista, ela tem ganhado muito com a sua presença, com as suas ações, que não são poucas. O Cristóvão não eu acho que ele não dorme. Eu desconfio que ele não dorme. Não, assim, eu fico impressionada, porque eu moro em Cuiabá já vai fazer 20 anos. E eu vim em 2000, eu sou péssimo de datas, ainda bem que eu tenho a Cris que me ajuda em tudo, porque, olha, data não é meu forte. Mas, assim, eu já tenho 20 e poucos anos que eu tô aqui. E desde que eu me conheço por gente dentro da televisão e como repórter, eu vejo o trabalho do Cristóvão, que é pedra filosofal dessa construção da negritude, da importância do pertencimento que a gente precisa ter como um todo, do desprendimento do preconceito, da aceitação do diferente. Infelizmente, a gente ainda vive tempos sombrios, no sentido da fake news, da falta de consideração, da intolerância, né? Ontem eu li um livro para Rafaela, O que não cabe no meu mundo, intolerância. E eu tento, a todo momento, nessas novas gerações, porque tem algumas gerações que já estão... Eu já abri mão, você está entendendo? Tem algumas pessoas que eu já abri mão. Faço questão nenhuma de discutir, porque está tão turbo, nublado, sabe? Nublado, a pessoa não pensa, ela só... joga veneno, joga ódio, joga preconceito. Então eu não perco meu tempo com essas pessoas, mas sim com as crianças, com essas futuras gerações que vão fazer diferente lá na frente e vão lembrar da rota da ancestralidade, que vão achar interessante a Rua das Pretas, a Casa das Pretas, vão entender que se hoje o Brasil é o que é graças ao negro indígena, que é mais de 90% da população. E que tem as suas questões. Eu não sou nenhuma representante do movimento, mas eu tenho certeza que essas questões, graças a ações como a sua, como as da Cris, que eu acompanho, como a Web Kizomba, que eu achei sensacional, incrível, vamos melhorar e vamos desmistificar e terminar de uma vez por todas qualquer tipo de preconceito, intolerância e xenofobia. Eu vivenciei isso, eu vi pessoas, eu vivenciei o preconceito de um outro jeito, porque não da cor, mas da etnia, estrangeira, né? Ser estrangeira. Sou mexicana, então quando morei nos Estados Unidos era a gringa, la mexicana, la cucaracha. Então eu senti isso na pele. Eu imagino, mas eu não sei. Mas eu rezo e peço que acabe de uma vez por todas esse tipo de relação abusiva que existe quando a gente olha e vê uma pessoa negra andando na rua, em vez da gente olhar com desconfiança, olhar com amorosidade, com empatia, não atravessar a rua, sabe? Pode ser utópico para muita gente? Pode ser,
Mas para mim é uma realidade que a eu gente quero. vai trabalhar, a gente vai trabalhar trabalha isso, sementes para isso. É. Entendeu? Até- Eu quero que a minha filha seja diferente. A minha filha é loira de olho azul. Mas a boneca dela, ela tem uma boneca negra. Eu não sei se isso é ruim, se isso é bom, se isso não é. Ela que escolheu a boneca. Isso é bom, positivo. Isso é positivo, ou seja, ela aceita já as diferenças. Por que, as pessoas antigas, né, para não dizer veiaria, tem tanta dificuldade em entender o diferente? Quando a gente recebeu os haitianos, por exemplo, vocês lembram o que era isso? O que foi isso? As pessoas, o cochicho, o buchicho, a dificuldade que essas pessoas tiveram para se encaixar. Sim. Por causa da cor? E num país que é o segundo em contingente negro depois de África, né? Porra, bicho. Então não deveria Que ser merda. tão Não assim, deveria né? ser. Porque- E foi horrível. Porque Então, A desconfiança. Porque até... a luta é para não ser estrangeiro no nosso próprio país. No país que nós nascemos, né? Exatamente. mas aproveitando a oportunidade também, as pessoas que tiverem dúvida, que quiserem conhecer, como estão em processo de pesquisa, então você não tem assim todo final de semana, você não tem somente nesses pontos simbólicos, né? Como dia 25, é o Dia Internacional da Mulher Latino-Americana, e também uma homenagem nacional à Rainha do Quarenterê, Teresa de Benguela. Teresa de Benguela. No dia 25, às 19 horas, nós vamos estar com a Bruna, né? A Bruna Maciel, que fez o seu trabalho de conclusão de curso no IFMT sobre a Rota da Ancestralidade. Então, vocês que estiverem, quiser conhecer um pouco mais, ela vai abrir uma roda de conversa e vai soltar o seu vídeo produzido, né? Então, as pessoas conhecerem esses 7 pontos. Ah, tá, Cris, não vai dar para eu estar no dia 25. Dia 29, às 7 da manhã, estaremos fazendo a caminhada sobre a Rota da Ancestralidade, ponto de encontro, Igreja do Rosário, Capela de São Benedito. Às 7h30 estaremos saindo no cortejo, né? Então, passando por esses É 7 importante pontos. passar protetor solar, trazer Levar a garrafinha de água, justamente. Chapéu, Então, as pessoas... 7h30 da manhã, o sol raia. As pessoas que estiverem interessadas, Esse fala raia. né? Esse é o momento de desmistificar, conhecer. Sim, E outra, a parte boa de tudo isso é que nós vamos ter Lígia Viana, representante do Ministério da Cultura. Nós vamos estar com a doutora Adriana Rangel, 8 anos desenvolvendo o trabalho no Beco do Candeeiro com os meninos e meninas em situação de rua. Nós vamos estar com a Rúbia, que é do movimento, representando o movimento dos meninos e meninas em situação de rua, com o Mano Raul, também falando do seu documentário, né, contra as drogas, e o professor mestre Carlão, que também desenvolveu um trabalho muito tempo, ele é militante negro também, muito tempo desenvolveu um trabalho com meninos e meninas de rua. Então você que está aí, quer conhecer a Rota da Ancestralidade, dia 29, 7 horas da manhã, às 7h30 vamos estar saindo, 9 horas no MISC, no auditório, a gente vai ter, logo após a caminhada sobre a Rota da Ancestralidade, essa roda de conversa. Que é onde as muito pessoas... Porque Vai ter aí, a troca. porque aí não é o Cris, são pessoas que estão trabalhando lá da área de psicanálise, de psicologia, a área de história, a área de geografia. Então não é o Cris, vocês tiverem alguma pergunta, alguma dúvida, estou aqui para responder, mas também pode perguntar para as pessoas que estão produzindo. Isso é importante, né? Não estão olhando de binóculo nem de drone. Eles estão lá no beco. No caso da Adriana, a Adriana é 7 anos, está indo para o 8º ano, está indo para o pós-doutorado lá, com os meninos e meninas em situação de rua. Você entendeu? Olha. Estavam só reforçando para finalizar. Sim. O dia 25 de julho, qual é o horário? Às 19 horas, no MISC, né? Logo após a gente vai ter um sarau, né? Para que as pessoas também possam alimentar a alma, né? A gente tem que ter esses legal. momentos, porque um povo sem uma história positiva, com um veículo sem motor, não sai do lugar. Então nós precisamos ter essas histórias positivas, né? Essas narrativas, até porque as pessoas têm uma dificuldade em compreender a África enquanto berço da civilização. Esses anos eu estava vendo uma pesquisa, encontraram os pesquisadores uns terracotas chineses, né? De cabelos laneludos na China, e foram... As escavações, encontrou um exército. Então, o que é o cabelo laneludo? O que é os lábios?
Então você sai de África de acordo com o lugar aonde você está, é a origem daquilo. Então por isso que tudo, então você tem as pirâmides caíram do céu. Então você tem matemática, tem álgebra ali. Então você tem ferro, você tem aí a medicina, você tem engenharia, você tem... As primeiras universidades, gente, são africanas. Pasmem vocês. Pasmem! Bom, eu quero agradecer Já? Cristóvão Luiz. Tão rápido, né? Tão gostosa essa conversa. Muito bom, muito bom, muito bom. Tenho certeza que semeamos muito na cabeça dos nossos podcasters, de quem esteja do outro lado da telinha, de quem estiver ouvindo no seu som, de quem estiver nos assistindo, ouvindo, enfim, respirando esse programa de hoje. Eu quero lhe agradecer imensamente pela palavra, pelos ensinamentos e encerrar, né? Cristóvão é um griot mesmo, né? Ai, griot. É um griot, isso aí, Bom, gente. eu que agradeço, gratidão. A mamãe sempre dizia, né? A mamãe faleceu em 2015, papai em 97, e muito pouco dos nossos ainda estão por aqui. Mas tem uma coisa que eu carrego com muito sossego na alma e no coração. Ela fala, meu filho, se você tiver que deixar algo para alguém, que deixa a simplicidade do que há de melhor em você. Então é isso que a gente deixa, que a gente passa, porque a vida é muito rápido, muito ligeira. Então é isso que eu vou deixar aqui para vocês, o meu axé em forma de luz, que é isso que a mamãe ensinou, né? Então, que Oxalá nos abençoe e que a gente possa fazer algo diferente, né? Com tudo isso que a gente aprende, é socializar, né? Quanto mais você socializa, mais você absorve. Então, quanto aprendiz de griot, como a Cristina está falando aqui, que era preferível a morte do que faltar com a verdade da palavra, eles diziam assim, a palavra é divinamente exata, deve-se de ser exato com ela. A língua que falseia a palavra daqueles que mentem é algo assim que, né? Então, sonhe. O sonho sonhado em conjunto é valioso, né? Porque quando você chega, eu chego. Quando você chega, eu chego. A sua vitória é a minha vitória. É o reflexo daquilo que você espalha, é aquilo que você recebe. Então, é isso que nós estamos fazendo em relação à rota da ancestralidade. E outra, o senhor Antônio Mulato era o nosso patrono, 113 anos de idade. Eu sou um dos sócios fundadores da Lavagem da Escadaria do Rosário. Nós convidamos os muçulmanos, os ciganos, os povos originários, os quilombolas, os anglicanos, presbiterianos, religião de matriz africana, e o arcebispo participou também. Então essa egrégora não é o CRIS. O CRIS é só aquele que mostra o caminho, é por aqui que eu acho que a gente deve ir. Eu acho que isso daqui, a luz do sol está lá adiante, então é aqui que nós vamos seguir. É igual a rota. Ele está equivocado com esse ponto aqui, com esse... Não, aí a gente vai falar com a academia, vai falar com os pesquisadores, não é com o CRIS. O CRIS, o bastão já não me pertence mais. Você entendeu? Até porque seria muito egoísta da minha parte. Ele que é o dono. Não, já não me pertence. A rota da ancestralidade está em você, está em mim, está nela, está em todo aquele que tem um coração aberto para compreender que ancestral não só aquele que se foram, mas está aqui também. Seu Antônio Mulato era um ancestral na Terra com 113 anos de idade. E nós já tínhamos essa compreensão, até que Marissal veio e reafirmou isso. Né? Então eu fico muito feliz por essa oportunidade também, que é uma oportunidade de a gente falar que a gente, entre o amor e o ódio, a gente sempre prefere o amor, que o ódio é um fardo muito pesado para se carregar. Então isso faz parte também daquilo que nós acreditamos, né? Que é esse esperançar de possibilidades. Da onde eu chego, você chega, né? Eu não posso chegar e apagar as minhas pegadas, porque eu cheguei, você pode, mas eu tirei todas as condições de você chegar e você está com uma bicicleta de carbono, eu estou com uma bicicleta de 300 quilos, todos podem, tá lindo e maravilhoso, mas a sua bicicleta é de carbono, tem uma condição bacana, e eu estou aqui com 300 quilos, como que eu vou concorrer com você? Então são coisas que a gente tem que começar a fazer as nossas avaliações, né? Meu irmão vereador, não, depois com o negro, chega-se 3 mandatos aqui. Ele comprou um carro, comprou um Uno, depois comprou um Logos. Está passando na Fernando Correia, a polícia para ele, negro. O mínimo que devia fazer, senhor, por gentileza, o documento do carro, documento, senhor, seja branco, índio, negro. Perfeito, essa é a abordagem. De quem é esse carro aí, hein?
Aí ele responde, se não for seu, é meu. Aí já está desacatando o cidadão que era um cabo, um soldado, aí vem o comandante, ou meu vereador, quer dizer, nem todos são vereadores, nem todos os homens ou mulheres que têm um carro têm uma patente. Então aí você vê que não basta você só chegar, você toda hora tem que estar justificando algo para o sistema, né? O injustificável. Que é o racismo estrutural, institucional, que não basta você ter o canudo, você tem que estar justificando todos os dias toda tem hora que estar provando, né? que você é bacana, é bom naquilo que você faz. Você entendeu? Já estão gritando aqui que chegou os nossos 50 minutos. Então Eu tá acho bom. que é isso. A Eu gente agradeço agradece muito, nossa. agradeço o axé, agradeço a energia positiva, agradeço os ensinamentos. Espero que você que está em casa também tenha gostado, assim como nós, né? Nossa. Foi um episódio babadeiro! E faça parte da Rota da Ancestralidade, que é bacana, é nossa história. Você que é pau fincado, pau rodado, o que for, faça parte. Se estiver visitando Cuiabá, vai lá no MISC também, né? MISC, né? Que é um... Cristóvão é um nosso griot. É isso? Griot. Até semana que vem, gente. Um beijo.